Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rodrigo Mataruca e eu quero te ajudar a encontrar o seu propósito. Vamos para a tela do computador agora. Qual é o meu chamado/propósito? Nós temos aqui o chamado, a vocação, a profissão e como identificar. O que é chamado então? O primeiro chamado que nós temos como cristãos é voltar para Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 4, ele diz assim: Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o nosso primeiro chamado. Segundo chamado, ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5, do verso 17 ao 18, diz assim: Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o nosso segundo chamado. Terceiro chamado, crescer na graça e no conhecimento, sabedoria e revelação. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: Porém, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém? Efésios 1,17 diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Ou seja, graça, conhecimento, sabedoria e revelação. Esse é o nosso chamado. Voltar para Jesus, ser cheio do Espírito Santo e crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e na revelação. Ah, mas eu pensava que chamado já era a vocação. Não, vocação é diferente. Vamos ver agora? O que é vocação? Vocação vem da palavra klesis, palavra grega klesis, que significa chamado, chamado a, convocação, convite para uma festa, do convite divino para abraçar a salvação de Deus. Ou seja, a vocação é algo que vem de Deus para realizarmos. E dentro da vocação, Deus nos chama para fazer algo, mas Ele não nos deixa à mercê disso. Ele nos dá as ferramentas, e essas ferramentas se chamam dons. Efésios 4, versículo 7 ao versículo 8 diz assim: Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, todos esses que receberam o chamado, que foram chamados, receberam dons de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 11, diz assim: Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para o que fui nomeado pregador, apóstolo, um mestre dos gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo reconheceu o seu chamado, a sua vocação, que era ser pregador, ser apóstolo, ser mestre aos gentios. E dentro da nossa vocação nós temos os dons ministeriais, espirituais e de serviço. Os dons ministeriais são os 5 ministérios de ordenação, de ofício, né? Está lá em Efésios 4, versículo 11 ao 14. Diz assim: E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, ou mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, todos aqueles que receberam o chamado, para a obra do ministério, para a edificação
do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Ou seja, temos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Certo? Temos também os dons espirituais. Dividimos em 3 categorias: os dons de revelação, que são dons de inspiração, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Segundo grupo, os dons de poder, que são dons de ação, dom de fé, dom de cura, dom de milagre. Terceiro grupo, dons de alocução, são os dons verbais, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias. Esses dons estão lá em 1 Coríntios capítulo 12. Depois temos os dons de serviços, que encontramos em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, e 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, que são eles: dons de servir, exortar, ensinar, contribuir, liderar, exercer misericórdia e socorro e governar. Ou seja, o Senhor Jesus entregou esses dons com propósito para nós, como vocação. Cada um de nós temos um ou mais desses dons ministeriais, espirituais e de serviço. Depois, nós temos a profissão, ou seja, a vocação. Ela é nada mais do que os dons que são a obra de Deus através de nós. Mas a profissão é aquilo que nós aprendemos, ou seja, as nossas habilidades e talentos. É aquilo que você aprendeu a fazer e faz muito bem. O dom é aquilo que Deus faz através de você e através das suas habilidades e talentos. Sem a sua força, sem o seu conhecimento e capacidade. Para identificar os seus dons, é preciso se autoconhecer e saber realmente o que você faz e sente a graça de Deus. Leveza, o prazer. Nem todos temos o chamado para o ofício e para a ordenação. Assim como foi na época de Moisés, apenas uma das 12 tribos, a tribo de Levi, foi designada para o serviço no tabernáculo. Mas as outras 11 tribos, eles não têm chamado, vocação, ministério e dons? Tem sim. E se encaixam aqui nessa profissão, porque é algo que você não vai exercer somente dentro da igreja. E aqui temos a execução do propósito do chamado. O chamado de todo cristão é ir pregar o evangelho a toda criatura e discipular, fazer discípulos para Jesus. Se você não foi ordenado ainda a um dos 5 ministérios, mas identificou dons espirituais e serviço em sua vida, você pode e deve fazer isso, de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, por meio das suas habilidades e talentos, seja em prestar socorro em hospital, seja em qualquer lugar quando Deus revelar ao seu coração por meio de um dom os segredos de outra pessoa, seja no seu trabalho artístico, como video ou voz, seja em um ambiente de ensino, seja em contribuir com alimentos, bens, dinheiro, seja governar um local, enfim, os dons podem ser incluídos em suas habilidades e talentos para cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra, mesmo que seja do lado de fora da igreja, para anunciar o evangelho, levar a luz, cura e salvação nas diversas formas. Ou seja, a nossa profissão, as nossas habilidades, os nossos talentos, nada mais são do que o canal para Deus operar, para o Espírito Santo operar os dons dele e cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Então, como identificar? Você precisa fazer uma lista das suas habilidades e identificar se você tem dons, listando suas experiências espirituais. Após isso, veja qual dos 5 ministérios se encaixam melhor a isso. Após isso, você terá mais clareza no seu propósito, então você poderá ser mais intencional e evoluir naquilo que você acredita ser o seu propósito, o seu chamado, o seu ministério, certo? Não vai ser necessariamente algo dentro da igreja, pode ser um projeto, pode ser algo que nem pareça assim,
uma coisa assim que você fala que é um ministério com cara de igreja. Às vezes não, às vezes é um trabalho, entre aspas, secular, mas que você pode fluir com seus dons lá. Você entende? Então, às vezes, as pessoas se perdem dentro da igreja esperando que Deus ordene ela ao ministério, sendo que ela recebeu dons e talentos, recebeu tudo para operar ali fora da igreja, entendeu? São os poucos que foram chamados para a ordenação, para o ministério da palavra. Então, que você faça essa autorreflexão, veja se você tem experiências espirituais, veja se você é mais aguçado para o lado espiritual assim, e identifique a sua vocação, os seus dons, faça testes. Primeiro de tudo, você tem que buscar em Deus, em oração, perguntar para Deus quais são os dons que Ele te deu, quais são os ministérios que Ele te deu, quais são os seus serviços, quais são as suas habilidades. E somente você pode identificar qual é o seu propósito, o seu chamado. Não fique dependendo que alguém traga uma revelação, traga algo para você dizendo o que você tem que fazer. Deus precisa confirmar o seu coração e você precisa sentir paz naquilo que você foi chamado. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha esclarecido algumas coisas para você, que esse vídeo possa ter instruído você a aprender mais sobre o chamado, sobre o propósito, para que você possa crescer nesse propósito de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.